Olá, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Books do Léo. E hoje, nesse dia maravilhoso, eu venho falar para vocês de um livro muito especial. Mas você vai aguardar só um pouquinho, você sabe, você sempre tem que aguardar, pois roda a vinheta! É isso mesmo, meu povo, mais uma vez o Books do Léo embarca na literatura nacional. E hoje eu venho falar para vocês dele, desse grandiosíssimo autor brasileiro, nascido em São Paulo em 1898, ele, Mário de Andrade. É isso mesmo, eu venho falar do primeiro livro que eu li desse autor, que há muito tempo tinha curiosidade de ler. Eu tenho esse livro na estante há 300 anos. Ele é uma edição muito antiga, veio passando aí de geração em geração, gerações que não leram ele anteriormente, e eu tive a graça de ler esse livro com uma leitura, com uma escrita muito diferente de tudo aquilo que a gente tinha lido. Esse livro é exatamente de 1926, isso mesmo, gente, 1926. E hoje eu vou falar para vocês do livro Amar, Verbo Intransitivo. Primeiro eu vou falar sobre esse designer dessa capa maravilhosa. Ele está em capa dura, né, que é a capa, né, para atrás. Confesso que ele é um livro muito antigo, com uma linguagem muito pesada, né, uma linguagem que eu não estou acostumado a ler, porém foi um livro que me deixou muito curioso. Primeiro por esse título, Amar, Verbo Intransitivo. Eu fiquei muito curioso porque eu não tinha essa concepção, né, e ela me causou um pouco de estranheza logo pelo título. A história vem contar sobre a vida da família Souza Costa, uma família tipicamente brasileira que morava na cidade de São Paulo, né, onde era composta por pai, o senhor Souza Costa, a mulher e mais 3 filhos, o Carlos mais as suas 2 irmãzinhas menores. Essa família vivia uma vida naturalmente na cidade de São Paulo, era uma família de classe alta, tinha uma vida, né, de luxo, né, para a época e tudo mais. A vida deles muda quando o senhor Souza Costa ele contrata uma governanta chamada Fraulein, né? Não que esse seja o nome dela, uma alemã que preferia ser chamada de Frau, que significa senhora, né, no vernáculo alemão. O que é mais intrigante é que o senhor Souza Costa contratou essa governanta de aproximadamente 40 anos para trabalhar dentro da casa deles e tomar conta de tudo aquilo que envolvia a educação das crianças e a organização da família. Só que o que mais intriga nessa história é que ela não foi contratada apenas para isso. Ela foi contratada para ensinar o Carlos o amor verdadeiro. Ensinar ao Carlos o que é realmente amar. Então, o intuito da Fraulein nessa casa era exatamente ensinar o Carlos a amar. E não só amar a família, mas sim amar com o amor verdadeiro as mulheres, né? E não cair na perdição, como era a grande preocupação das pessoas na época. É claro que a gente, hoje em dia, vendo esse livro, a gente não imagina da mesma forma que ele foi lido anteriormente, né? Em 1926, a realidade histórica brasileira era totalmente diferente, né? E isso já era uma afronta um pouco para a sociedade tradicional, para você impor isso à sociedade. Imagina agora, né, com os direitos da mulher e tudo mais, isso seria como se fosse um absurdo, né? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Vamos olhar a história com o olhar da época. Então ela foi contratada para ensinar os desejos masculinos e despertar no Carlos o desejo puro de amar uma mulher. Então,
isso foi acontecendo aos poucos, mas ela começou a cativar a família por todo. A mãe, né, a matriarca da família, ela não tinha essa mesma forma de cuidar das coisas como a Fraulein tinha. A Fraulein, ele entrou e começou a organizar a casa e cativar todas as pessoas da casa, principalmente o Carlos, que ficou encantado com seus desejos carnais. Mas não só do ponto de vista carnal, que eu digo sexo, amor, sexo, não, mas ele ficou encantado com a Fraulein pelo jeito como ela o tratava, de forma diferente, como nenhuma outra mulher tinha tratado ele antes. O que é mais bonitinho nessa história do Mário de Andrade é a forma com que Carlos se satisfaz apenas pelo olhar a Fraulein, por apenas vê-la, ele já ficava, sabe? Para ele já era satisfatório o simples fato de ele tocar no dedo dela, de tocar ela de alguma forma. Isso para ele já era incrível, porque naquela época o romantismo estava, né, em seu patamar alto. Hoje em dia, né, a nossa concepção de amor é totalmente diferente daquela época. Não sei se perdemos, não sei se ganhamos, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu sei que esse livro, Amar, verbo intransitivo, eu super aconselho para você que quer ter uma leitura fofinha de amor, um romance antigo. Ele é incrível, eu super aconselho que quer ter outras concepções de amor à moda antiga. Esse livro é fantástico. Ele já teve várias outras edições por outros editores. Não é esse livro velhinho que eu tenho aqui, de capa dura. Eu considero ele para uma relíquia, um dos livros mais velhos que eu tenho na minha estante. E eu super aconselho. O mais engraçado é que o autor também ele faz umas paradas no livro, por exemplo, quando o Carlos foi se deitar pela primeira vez com a Fraulein, o autor cortou a cena, ele não quis entrar em detalhes de maneira nenhuma. Ele simplesmente falou assim: olha, você já sabe o que vai acontecer, eu não vou entrar em detalhes e ponto. Vamos mudar de assunto. Ou seja, ficou todo mundo com aquele gostinho de querer saber o que aconteceu, como é que ela fez, o que ele fez, o que deixou de fazer, e ele não deu esse gostinho. Então, assim, é uma história que a gente não está acostumado a ler hoje, com essa era pornográfica que a gente está, com 50 Tons de Cinza e outros tipos de livros. A gente nem tem como comparar essa obra clássica literária. Eu super aconselho para você, se você que está em busca de um romance antigo, esse aqui é muito bacana. Eu esperava um final melhor, né? Ele foi muito daquilo que era tipo assim, eu já sabia que ia acontecer, porém eu falava assim, não, ele não vai fazer isso, ele vai mudar essa concepção da história e tudo mais. Porém ele teve um final muito bom, não vou, claro, comentar para não dar spoilers aqui na página, mas aconselho você, hoje a versão nova dele deve estar custando uns R$22, você não está em conta em qualquer livraria, né, seja Saraiva, entre outras, em algumas e-commerces como Submarino, como Amazon, você consegue encontrar. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais um vídeo de literatura brasileira para esse país maravilhoso que a gente vive. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha aqui no vídeo, porque joinha a gente não nega pra ninguém. E também se inscreva aqui no meu canal. A gente está aguardando você para os nossos próximos vídeos. Um grande beijo e ótimas leituras!